Olá, tudo bem? Eu sou Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. Aqui nós temos conversas simples, sem grandes pretensões entre um pai e seus filhos. E é porque eu decidi gravar, deixar registrado em algum lugar de alguma forma e acabou virando esse podcast. Porque nem sempre, pela correria da vida, pelas circunstâncias, a gente consegue conversar tudo que a gente gostaria, a gente não consegue ter aquele tempo que a gente gostaria de ter, e algumas coisas eu achei tão importantes que eu falei, mesmo que eu não consiga ter um tempo de qualidade, da qualidade que eu gostaria, a quantidade que eu gostaria, enfim, eu vou deixar registrado, eu pego esse áudio, mando para eles. E se esse projeto for bênção para a sua vida, você é muito bem-vindo aqui, tá bom? A nossa conversa aqui é sempre do ponto de vista da Bíblia. Nós somos cristãos e nós entendemos que aquilo que Deus fala para nós, orienta ou coloca para gente, é sempre o melhor. Deus sempre tem as melhores intenções para com o ser humano. Então, a gente está tentando buscar aqui, entender a proposta que Deus tem pra gente, né? Tá bom, Gerson, legal. E qual é o tema que vocês estão trabalhando? A gente está trabalhando em linhas gerais, né? A gente começou esse projeto pensando em falar sobre relacionamento, sobre namoro, sobre casamento, né? E nós estamos agora numa fase, assim, se você olhar os episódios anteriores, você vai perceber que a gente está tentando buscar na Bíblia, entender quando Deus criou o ser humano, que características ele deu para esse ser humano? Será que ele deixou escrito? Será que a gente consegue perceber? Porque aí a gente descobre, entende como o homem é, como a mulher é, e a gente procura entender as reações, o jeitão de pensar, de agir, para facilitar de alguma forma a gente conseguir se relacionar melhor, tá bom? Nós estamos fazendo, entre aspas, né, uma varredura nas primeiras referências que a gente encontra na Bíblia sobre o ser humano. Então a gente viu lá no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, quando Deus decidiu fazer o ser humano e o que ele pensou. Isso a gente comentou nos episódios anteriores. Nós estamos agora no capítulo 2. A gente veio vindo. E nós chegamos no capítulo 2. No episódio anterior, a gente viu que Deus havia feito o jardim do Éden e, sem perguntar nada para o homem, colocou o homem lá. E no final das contas ainda diz que viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom, né? E a gente descobriu que Deus havia dado para o homem um lugar muito legal, para o homem e para a mulher, né? Para o ser humano em geral, um lugar muito legal para viver, com uma natureza exuberante. E essa natureza também serviria de alimento para o ser humano. E Deus colocou o homem lá, não só para ficar numa rede balançando o dia inteiro. Não, deu um trabalho para ele. Veja, Deus, no momento da criação, deu um trabalho para o ser humano, deu uma responsabilidade para o ser humano, que era de cultivar e guardar o jardim do Éden, né? Então, a gente descobriu que Deus dotou o ser humano de habilidades para isso. Deus não havia feito o ser humano e mandou ele fazer um negócio? Como é que Deus mandaria ele fazer um negócio se esse ser humano não tinha condições de fazer aquela coisa, aquela missão? Então, é certeza que quando Deus formou o homem, formou a mulher, Deus deu habilidades suficientes para cumprir a missão. E qual era a missão? Cultivar, até esse momento, né, pelo texto até agora, era cultivar o jardim do Éden e guardar, né? Então, Deus havia feito já havia feito um tanto de coisas, o homem chegou lá, já estava pronto, muita coisa já estava pronto, mas ainda assim, apesar disso, Deus falou, olha, tá maravilhoso, é lindo, mas é para você cultivar. Então, é para você desenvolver isso aí, é para você elaborar melhor, é para você né, cuidar desse ambiente e dessa estrutura toda. Então, é claro,
lógico, é racional, assim, né? É uma coisa que é fácil deduzir a outra. Se Deus deu essa missão para o homem, então, certamente Deus deu habilidades para os dois, para o homem e para a mulher, para fazer essa missão, né? Beleza. Se você quiser detalhes, dê uma olhada no episódio anterior aí, tá? E hoje a gente vai ver, a gente vai no versículo... depois que Deus fala que era para o ser humano cultivar e guardar o jardim do Éden, é o versículo 16 e o 17 lá do Gênesis 2. Vou ler para você aqui. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Bom, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui Deus colocando limites, Deus dando orientações, Deus até dando explicações e motivos porque o homem deve se comportar de um jeito e de outro não, né? São algumas, até agora, eram todas coisas que a gente meio que lidava bem, né? Mais ou menos bem. Deus fez a natureza, Deus fez um jardim maravilhoso, colocou o ser humano lá, falou para ele cuidar daquilo, desenvolver, cultivar, até aí tudo bem. E aí Deus entrou num nível de detalhamento que, na ótica de Deus, era muito importante, né? Deus deu orientações para que o homem fizesse e continuasse feliz, continuasse bem, né? E aqui foi quando ele coloca talvez a primeira e única, não sei, né? Mas no texto bíblico talvez seja a primeira restrição. Ele falou, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Livremente, né? Então não tinha nenhuma planta lá venenosa, por exemplo. Então ele podia comer à vontade. Comer à vontade. De toda, a Bíblia diz, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Veja, é um monte de coisa, tá certo? É um monte de coisa, é um monte. Aí ele fala, mas agora ele vai fazer restrição a uma única e pequenina coisa, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Então ele fala, olha, tem pense numa balança. De um lado você coloca um montão de árvores, um montão de opções, muita coisa legal, um monte, assim, uma quantidade infinita de coisas boas. E do outro lado da balança você coloca uma coisinha só. Uma coisinha só. E aí ele falou, tá vendo esse montão de coisa? É tudo seu. Fica à vontade, coma à vontade, use aquilo lá à vontade. Beleza. Agora, tem uma coisinha só que é melhor não tocar, tá certo? Aí, além de Deus dizer a orientação, dizer que era melhor não tocar, não comer aquela árvore, Deus diz o porquê. Veja, ele poderia omitir isso. Ele falava, eu não quero que você coma isso, pronto, e acabou. Tá certo? Mas Deus faz questão de registrar que ele explicou para o homem os motivos daquele caminho ali, que ele falou que é uma restrição importante. Deus explicou por que era melhor ele não comer, né? Não foi uma coisa às cegas, né? Então, essa pequena restrição tinha uma razão de ser. Tinha uma razão de ser, tá bom? Então, a gente vê aqui na Bíblia o jeito de Deus trabalhar. Deus deu muito mais coisa boa, Deus deu acesso, né, a muita coisa boa pra gente. E aquilo que não era bom era em quantidade muito menor. Mas Deus alertou, apesar de ser em quantidade muito menor, fique esperto, que isso aí não é bom não. É melhor você não... Essa coisa não é bom, você... Não é que não é bom não, mas essa opção aqui
O melhor é você não tocar, né? Deus orienta, apesar ele dá um monte de coisas boas, e a coisa que Deus entende que é melhor não, ele avisa. E a quantidade é uma só. É bem pequena. E além dele colocar nessa balança, né? Olha, Deus deu. A gente, como ser humano, tem um acesso a uma infinidade de opções boas. Não tem necessidade de a gente ir por um caminho que não é que Deus está falando. E Deus é Deus, soberano sobre tudo, criador sobre tudo e de todos. Ele nem precisava explicar. Mas Deus, em sua misericórdia, em seu coração cheio de amor, ele explica e ele fala: porque no dia em que dela comer, você certamente vai morrer, certamente morrerá, né? Então, é um jeito que Deus mostra, apesar de ser uma restrição, era uma restrição que estava à escolha do ser humano, mas ele tinha toda a explicação, porque aquele caminho era melhor não seguir por ali, né? Agora, e se esse homem não seguisse por esse caminho, você pode comer todas as árvores, de todas as árvores, mas dessa aqui é melhor não coma. E ele ainda explica: se você comer isso aí não vai ser legal para você. Veja, Deus explica e Deus dá, mano, muito mais acesso. Quer dizer, Deus dá acesso a tudo aquilo que é de bom. E aquilo que não vai fazer bem para o ser humano, Deus avisa, Deus explica. Eu não sei se Deus trabalha assim em todas as circunstâncias da Bíblia, mas nesse momento aqui, Deus está explicando, né? E curioso, né? O ser humano ficou interessado bem nessa única coisa que não era legal para ele, como se todas aquelas milhões de outras coisas que Deus deu pra gente fossem ruins. E não eram ruins, eram boas. A única aquela coisa que não era legal pro ser humano foi bem aquela que ele falou: não, eu vou querer. E como se fosse alguém que ficasse assim de bravo, com o braço cruzado, a boca fechadinha, bravo no canto. Deus não me deixou comer daquela árvore, não sei o quê. Gente, peraí, olha, vamos olhar direito. Olha quanta coisa boa Deus deu, né? Esse tipo de comportamento pode acontecer tanto no homem quanto na mulher, e nós precisamos nos mutuamente quanto a isso. Quando Deus coloca uma restrição na nossa vida, a gente às vezes fica bravo, fica achando que Deus não quer saber da gente, que a gente não pode fazer nada e que é tudo ruim. A gente faz uma tempestade num negócio que não é tão grande, uma coisa pequena. Porque se a gente olhar direito, a gente vai perceber no outro lado dessa balança uma quantidade absurda de coisas maravilhosas que o próprio Deus deu pra gente, deu acesso pra gente. E que a gente imerso nesse monte de coisas maravilhosas que Deus deu, a gente não teria falta, não teria necessidade nenhum aquela uma restrição que Deus falou, né? Então a gente pode, às vezes a gente se engana achando que a nossa restrição é o fim do mundo, é a pior coisa do mundo. Que essa nossa restrição, talvez Deus tenha se esquecido de dar coisas boas pra gente. Na realidade, talvez seja um momento de a gente ajudar o nosso cônjuge, pedir para o nosso cônjuge nos ajudar, pra gente enxergar quantas coisas boas Deus deu. Quanto muito mais de coisa boa Deus deu. E que a gente não indo naquele caminho que Deus fez como restrição pra gente, não é ruim, não. Não é ruim. Confiando em Deus, confiando na sua palavra,
a gente vai ver que tudo aquilo que ele fez e orientou pra gente é o melhor possível. É o melhor caminho que a gente vai ter, e a gente vai ter em abundância aquilo que Deus dá pra gente. Deus não vai nos deixar ressequidos, com falta, porque a gente foi fiel a Ele e disse: se o Senhor orientou para não ir por esse caminho, ainda que eu tenha uma vontade gigante de ir, eu não vou. E isso não vai ser ruim para mim, porque eu sei que o Senhor tem muito mais coisas boas do que, e tem muito mais de bom para oferecer, para eu experimentar, do que uma coisa que eu tô sentindo que é o fim do mundo se eu não fizer, se eu não tiver, né? De alguma forma, talvez tenha sido assim que lá no começo o homem e a mulher olharam para aquela uma restrição que Deus tinha colocado ali, e eles talvez tenham pensado: poxa, se eu não fizer isso, eu vou ficar com uma falta gigantesca na minha vida. E não era nada disso. Eles não teriam falta de nada, e não tocar naquele caminho que Deus colocou como restrição. Era justamente mais uma coisa maravilhosa que Deus tinha desenhado pra gente. Então nós, como seres humanos, a gente pode concluir que sempre vale a pena confiar no Senhor Deus, Criador de toda a natureza, de todos os animais do ser humano. E mesmo quando uma coisa saltar aos nossos olhos como sendo uma restrição do próprio Deus, a gente deve lembrar que tudo bem, aquilo é restrição e é para o nosso bem. Ok, se Deus colocou aquilo como restrição, colocou. Agora, vamos olhar no outro lado dessa balança. Não tem só uma coisa, tem uma quantidade absurda, um horizonte gigantesco de coisas maravilhosas que a gente pode se servir em Deus, pela palavra do próprio Deus. E essas coisas vão ser muito mais bênção do que aquela uma restrição que a gente fez. E vai ser bênção se a gente aceitar aquela restrição, aquela palavra de Deus que o Senhor falou: não vá por aqui. Aqui não é um caminho bom para você. Pode ser que Deus explique para você, como explicou lá para Adão e Eva: olha, se você comer isso aqui, vai acontecer isso. Às vezes pode ser que Deus não explique, porque Ele é soberano. Se Ele explicar, tenha isso como verdadeiro e siga nos caminhos que o Senhor abriu e permitiu para você. A gente sabe, a gente não chegou nesse ponto, mas a gente sabe ali que tanto a mulher quanto o homem deram uma vacilada e acabaram indo por aquele caminho que Deus falou assim: olha, não é melhor, olha o tanto de coisa que eu tenho aqui para você, não vá por aí não precisa, aí é chato. E o homem acabou indo por ali. Abriu mão de tantas coisas maravilhosas que Deus tinha desenhado e concebido para ele, para um caminho horrível, né? A gente sabe que o homem acabou fazendo isso, mas em nossa vida nós temos constantemente a palavra de Deus falando assim: vem por aqui, filho, ou vai por ali, filha. Deixa esse outro caminho, deixa, confia na minha palavra. Não pense que esse caminho aí acabou sua vida por causa disso. Olhe para a quantidade de coisas que eu, o Senhor Deus, preparei, e delas você vai poder se deleitar com abundância, né? Então, nós, na nossa vida, dia a dia, nós nos deparamos com esse tipo de coisa. E a gente pode aprender com a experiência aqui de Adão e Eva e não repetir o que eles fizeram lá atrás. E a gente optar sempre por aquilo que Deus coloca para nós, coloca na nossa vida, mesmo que essa visão, que é limitada em relação à visão de Deus, mesmo que para nós não faça sentido,
Vale muito mais a pena confiar na palavra do Senhor do que na nossa visão limitada, que pode ser muito limitada. Ainda que a gente tenha conhecimentos, tenha estudos, tenha bagagens, tenha muita coisa legal que são importantes. Mas se a gente pegar tudo isso e for comparar com aquilo, com a visão, com a condição do próprio Deus, a nossa condição fica muito limitada, praticamente inexistente, né? Porque Deus é muito maior e Ele pode ouvir e ver e perceber e entender coisas que a gente às vezes não percebe, né? Então, quando eu tiver na dúvida entre aquilo que Deus falou e aquilo que você está achando, ou as pessoas estão achando, ou a conclusão racional sua está levando, opte pela palavra de Deus, porque é muito melhor e muito mais segura, tá bom? No próximo episódio a gente vai ver o que vai acontecer aqui, que coisas a gente vai poder descobrir aqui, tá bom? Deixa seu like, pode deixar seu comentário, tá bom? E se esse trabalho tem sido bênção na sua vida, considere ser um apoiador do nosso ministério, tá bom? No link aí nas descrições tem todas as informações para você fazer isso. Espero você no próximo episódio. É isso aí.